Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 11 de outubro. Estarei gravando o livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu tem apenas 2 capítulos e 38 versículos. Então, ouça a leitura do capítulo 1 do livro de Ageu. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, : Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, : Este povo diz, : Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, : É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, : Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, : Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa. E dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, : Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario. A glória do segundo templo. Ageu
capítulo 2. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Quer dizer, o primeiro templo que Salomão construiu. Porque o templo que Salomão construiu foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Comentário meu. Então eu vou reler o versículo 3 do capítulo 2. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, aleluia. E esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus, aleluia. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Maravilha de Deus. Repreensão e promessa de bênção. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, Se alguém leva carne santa na aba da sua veste e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam, não. E disse Ageu, Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse, Assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso. Desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia semente. Vou ler novamente o versículo 16 do capítulo 2. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva,
em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos digo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Aleluia, glória a Deus. A destruição dos inimigos, a elevação de Zorobabel. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo, Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, Farei tremer os céus e a terra. E derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. E destruirei o carro e os que nele se assentam. E os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Que versículo lindo! Sofonias, capítulo 2, versículo 23. Deus mandando o profeta falar para Zorobabel. Eu vou ler de novo. É lindo esse versículo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Eu e você vamos tomar posse desta palavra também, que o Senhor nos escolheu. Nós somos referências na presença do Senhor. Somos servos do Deus vivo. Somos abençoados por Ele. Ainda que estejamos passando por provações, por perseguições, por momentos difíceis, ainda que, quem sabe, estivéssemos algum tempo como Zorobabel, sem atentar para a reconstrução do templo. Se você ler o livro de Esdras e Neemias, o livro de Esdras, você vai ver a dificuldade que eles tiveram para reconstruir o templo em Jerusalém. Os inimigos tentaram impedir de todas as maneiras, e Deus manda o profeta Ageu a animar a Zorobabel e a Josué que comecem a construção do templo. Aleluia! Como eu tenho um pouquinho de tempo, eu gosto de deixar para vocês, na medida que eu posso, um pouquinho do resumo da biografia do profeta Ageu, porque às vezes nós nem entendemos estas mensagens, são até difíceis de entendermos. Então, se você desejar ouvir, ouça um pouquinho sobre o livro de Ageu. Ageu é o primeiro de 3 livros pós-exílios. O povo já tinha retornado de Babilônia para Jerusalém. Ageu é o primeiro de 3 livros pós-exílios no Antigo Testamento. Os outros 2 são Zacarias e Malaquias. É mencionado nominalmente 2 vezes em Esdras e 9 neste livro. É chamado o profeta e embaixador do Senhor. Pode ter sido um daqueles poucos exilados que, ao voltarem para
repovoar Jerusalém, ainda se lembravam do templo de Salomão, antes que fosse destruído pelos exércitos de Nabucodonosor em 586 a.C. Sendo assim, Ageu devia ter entre 70 e 80 anos de idade. Ao profetizar o livro, tem uma data exata para sua composição. 2 pontos. O segundo ano do rei Dario da Pérsia, 520 anos antes de Cristo. O contexto histórico do livro é importante para compreendermos sua mensagem. Em 538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, promulgara um decreto permitindo aos judeus exilados voltarem à pátria para reconstruir Jerusalém e o templo, cumprindo assim as profecias de Isaías e Jeremias e a intercessão de Daniel. Daniel em capítulo 9. O primeiro grupo de judeus a voltar para Jerusalém havia deitado os alicerces do novo templo em 536 a.C., em meio a muita emoção e expectativa. No entanto, é o que eu já comentei, que os inimigos tentaram impedir, né? No entanto, os samaritanos e outros vizinhos opuseram-se fisicamente ao empreendimento, desanimando os trabalhadores de tal maneira que a obra acabou por ser interrompida em 534 a.C. A letargia espiritual generalizou-se, induzindo o povo a voltar à reconstrução de suas próprias casas. Ageu, acompanhado por um profeta mais jovem, Zacarias, conclama Zorobabel e o povo a retomar a construção da casa de Deus. 4 anos mais tarde, o templo foi completado e dedicado ao Senhor. Durante um período de 4 meses, em 520 a.C., Ageu entregou 4 concisas mensagens registradas neste livro. As mensagens tinham duplo propósito. 1. Exortar Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, a mobilizarem o povo para a reedificação do templo. 2. Motivar o povo a reordenar suas vidas e prioridades para que a obra da casa de Deus fosse começada com as bênçãos divinas. O livro contém 4 mensagens, cada uma delas introduzida pela frase, 2 pontos, a palavra do Senhor. Primeiro, Ageu repreende os repatriados por estarem tão interessados em suas próprias casas, revestidas de cedro por dentro, enquanto a casa de Deus permanecia em desolação. O profeta exorta-os por 2 vezes a considerar seus caminhos, revelando-lhes ter o Senhor Deus retirado a bênção sobre eles em consequência de seus maus caminhos. Zorobabel e Josué, juntamente com o restante do povo, reagindo à palavra do profeta, demonstraram reverência a Deus e recomeçaram a obra. 2. Poucas semanas depois, a reação dos repatriados que haviam visto a glória do primeiro templo e que considerava como nada o segundo, começava a desanimar o povo. Ageu então exorta os líderes a se mostrarem corajosos, porque a seus esforços faziam parte de um quadro profético mais amplo. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira. 3. A terceira mensagem de Ageu, que conclama o povo a viver uma vida de santa obediência, e sua 4ª mensagem foram entregues no mesmo dia. A última mensagem prediz que Zorobabel
representaria a continuação da linhagem e da promessa messiânica. A última mensagem prediz que Zorobabel representaria a continuação da linhagem e da promessa messiânica. Amém? Glória a Deus. 4 aspectos básicos caracterizam o livro de Ageu. 1. Foi a primeira palavra profética ainda ouvida por Judá depois do exílio babilônico. 2. É o segundo menor livro do Antigo Testamento, apenas 38 versículos. Obadias é o menor. 3. A frase "Assim diz o Senhor" e suas variações ocorre 29 vezes, ressaltando a urgência de sua mensagem aos repatriados. 4. Contém uma das profecias mais arrojadas no Antigo Testamento a respeito da visitação futura de Deus. Vários versículos do capítulo 2 falam da vinda do Messias, o abalo futuro dos céus, da terra, das nações e dos reinos é referido pelo autor de Hebreus. Além disso, Ageu profetiza que Zorobabel será como o anel de selar, ou selo oficial. Em ambas as genealogias de Jesus Cristo, no Novo Testamento, Zorobabel é o ponto que liga as ramificações da linhagem messiânica. 2 pontos. De Salomão, filho de Davi, até Zorobabel. E daí até Maria. E de Natã, filho de Davi, até Zorobabel. E daí até José. Amém. Glória a Deus. Você ouviu esta pequena biografia do livro do profeta Ageu. Eu espero que eu tenha contribuído para esclarecer um pouquinho mais a respeito das profecias de Ageu. Ele foi um dos profetas de pós-exílio, que reanimou, despertou Zorobabel a recomeçar a construção do templo que os inimigos tentaram impedir. Deus abençoe muitíssimo a sua vida e que você entenda que nós aqui neste mundo estamos vivendo uma guerra espiritual, onde a igreja do Senhor está na terra por algum tempo. A noiva do Senhor está se preparando para o encontro do noivo nas nuvens, para o encontro com Jesus. Aleluia! E até chegar esse dia, teremos muitas lutas, teremos muitas adversidades. Muitos tentarão nos impedir, muitos tentarão impedir a nossa caminhada. Mas que eu e você que está ouvindo esta leitura, não desista, prossiga. Se as forças lhe começarem a faltar, peça ao Senhor que Ele renove as suas forças. Peça ao Senhor que Ele acrescente a fé em sua vida. Peça ao Senhor que você seja um vencedor, uma vencedora. Que você possa dizer como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Nós estamos vivendo, eu estou sempre lembrando, o tempo da pandemia, no Brasil e no mundo. Hoje são 13 de novembro de 2020. Eu, Neuza Baldini, também tenho passado por muitas lutas. Muitas. Tive perda na família, tive sofrimento, tenho tido lágrimas. Estamos lutando com alguns problemas de saúde, eu e meu esposo. Mas, aleluia, estamos vencendo. Tenho feito essas leituras sob grande luta e adversidade. Muitas vezes a minha voz falha.
Às vezes vem a lágrima, às vezes vem a dor no peito, vem a saudade, vem a angústia, mas eu estou persistindo, vou até o fim. Eu comecei essa gravação da leitura anual, eu fiz uma tabela para aquelas pessoas que desejarem ouvir a leitura da Bíblia, tenham uma tabela. Eu vou colocar em meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com, a tabela, mas a leitura já está lá em nosso site. À medida que eu vou gravando, já está sendo publicada no meu site de estudos bíblicos, e lá você encontra mais 3 leituras da Bíblia gravadas por mim. Tem também a leitura da Bíblia gravada na ordem cronológica. Então, obrigada por me ouvir. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Tenha fé, tenha confiança em Deus. Esse tempo vai passar e nós vamos cantar o hino da vitória, como Miriam cantou ao terminar a travessia do Mar Vermelho. Um grande abraço de Neuza Baldini. Fique com Deus. Espero você na próxima gravação, se assim você desejar.